Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar relatos de homens de Deus que foram grandemente usados e tiveram grande destaque ao longo de seu ministério. A Bíblia nos fala de homens como Moisés, Abraão, Jacó, Davi e o próprio profeta Elias, que é a causa do vídeo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar em cima de um comentário sobre o profeta que muitos o denominam de profeta do fogo. O profeta ao qual a Bíblia nos revela que ele não provou a morte, mas ao contrário, ele foi arrebatado ao céu em um carro de fogo. Então nós vamos tecer um comentário hoje sobre o mistério por trás da oração do profeta Elias. Aqui quem está falando é o evangelista Danilo Zang e eu quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal e também a ativar o sininho das notificações. Então não esqueça de compartilhar este vídeo e também é muito importante o seu comentário. Faça comentários se você gostou do vídeo, alguma dúvida que ficou pendente na sua cabeça. Faça comentários, é muito importante o seu comentário para nós e também deixe o seu like. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 36 a 39. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Muito bem, nós estamos diante de um acontecimento que é muito conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada e até mesmo quem não tem o hábito de ler, essa história ela é muito conhecida. É aquele episódio onde Elias, conhecido também como o profeta do fogo, ele desafia 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acera, que eram divindades adoradas pelas nações vizinhas, mas que naquele tempo também estavam sendo adoradas pelo povo de Israel. Elias não aceitou esta divisão de adoração no coração do povo e ele lançou este desafio por orientação do próprio Deus, dizendo ao povo: por que vocês estão divididos entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, segue a Jeová. Se Baal é Deus, segue a Baal. Então o desafio foi aceito e aqueles profetas se reuniram para este desafio. O Deus que realmente fosse um Deus real, fosse um Deus vivo, um Deus que de fato existisse, ele responderia com fogo e eliminaria, ou seja, acabaria com aquele holocausto que seria oferecido naquele altar. E quando nós falamos de Elias na Bíblia, nós precisamos entender que Elias, o nome no hebraico, significa Deus é meu Senhor. Elias, ele foi um profeta que ele viveu por volta do século 9 a.C. e também ele viveu no período do reinado do rei Acabe e do rei Acasias no reino do norte. Nesse tempo, Israel, ele era dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, sendo que o reino do sul era Judá, tendo por capital Jerusalém, e o reino do norte era Israel, tendo por capital Samaria, que é aonde o profeta estava naquele tempo. Se nós observarmos a história, nós veremos que Elias ele foi seguido por um discípulo. Este discípulo, por nome Eliseu, acompanhou praticamente toda a trajetória do ministério de Elias. O que nos chama a atenção foi que no final do ministério, próximo à sua transladação ao céu, Elias fez uma pergunta para Eliseu, dizendo: pede-me o que queres que eu te dê antes que eu seja tomado de ti. E o que nos chama a atenção foi o pedido de Eliseu
ao profeta Elias. O que Eliseu pediu? Ele pediu porção dobrada da unção, da virtude que estava no profeta Elias. Sendo que a resposta de Elias foi: tu me pediste uma coisa difícil, mas se tu me veres quando eu for tomado de ti, vai ser concedido o teu pedido. E Eliseu não largou Elias em nenhum momento, e no exato momento em que Elias foi transladado ao céu, onde a Bíblia diz que ele foi elevado ao céu num carro de fogo, Eliseu presenciou este fato. E segundo relatos bíblicos, Eliseu de fato, ele realizou o dobro de milagres realizados por Elias. Quantos milagres a Bíblia registra que Elias realizou? A Bíblia nos mostra que Elias realizou aproximadamente, segundo o registro bíblico, se realizou mais, não está registrado na Bíblia, mas segundo o registro bíblico, Elias realizou aproximadamente 8 milagres. Preste atenção. O primeiro milagre está em 1 Reis 17:1, aonde aconteceu aquela estiagem de chuva, ou seja, ficou sem chover por 3 anos e meio, segundo a oração de Elias. O segundo milagre, 1 Reis 17, 14 a 16, que fala da multiplicação do azeite e da farinha da panela da viúva de Zarefate. O terceiro milagre, 1 Reis 17, 17 a 24, é a ressurreição do filho desta viúva. O quarto milagre foi aonde desceu fogo do céu em resposta à sua oração, que é do texto que nós lemos neste momento. O quinto milagre fala da grande chuva. Após os 3 anos e meio de estiagem, Elias orou e, conforme a sua oração, tornou a chover, conforme registra em 1 Reis 18, 41 a 45. O sexto milagre, desce fogo do céu, matando os soldados que vinham lhe prender, segundo Reis 1, 9 a 12. O sétimo milagre, a travessia a seco pelo rio Jordão, segundo Reis 2, 7 e 8. E para completar o oitavo milagre, foi aonde Elias foi elevado ao céu num carro de fogo, conforme registro de 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 11. Mas a pergunta que não nos faz calar: qual era o segredo, qual era o mistério por trás da oração realizada por Elias? O que o profeta Elias tinha de especial, que praticamente, segundo o registro bíblico, nenhuma de suas orações era negada, ou seja, todas as orações feitas eram respondidas? Se nós pegarmos o exemplo do texto que nós usamos como base, que foi daquele confronto entre Elias e aqueles falsos profetas, onde desce fogo do céu e consome aquele holocausto, nós vamos fazer a seguinte pergunta: como era a oração de Elias? E nós teremos algumas respostas, preste atenção, anote aí. Primeiro, a oração de Elias era uma oração determinada. Esse era o grande segredo. Essa oração concreta, realizada por Elias, esta oração determinada, é nada mais que contar com o Salvador vivo e presente, que é poderoso para intervir e ajudar imediatamente. Elias, ele disse o seguinte: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Esta frase foi dita durante a oração de Elias. Segundo, como era a oração de Elias? A oração de Elias teve uma razão correta. A razão mais profunda do seu coração não era nem a conversão do povo, mas acima de tudo a honra de Deus. Observe só o que Elias disse: fique hoje sabido que tu é Deus em Israel. E no versículo 37 diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus. Terceiro, a oração de Elias tinha por base a inabalável certeza de ser ouvido. E aí nós nos questionamos: como ele poderia saber que o Senhor o ouviria imediatamente em seguida à sua curta oração? É bastante curioso. Como que Elias tinha tanta certeza de que Deus iria responder àquela oração? Elias estava, logicamente falando, humanamente falando, ele estava colocando a sua cabeça a prêmio. Ele poderia ter passado por um vexame diante de todos aqueles sacerdotes, daqueles profetas de Baal. Milhares de pessoas, ou praticamente toda a nação, estava assistindo com a respiração suspensa, porque era um desafio além do natural. Eu creio que a certeza de Elias se originava de algo muito importante. Preste atenção. A certeza da oração de Elias se originava da sua obediência absoluta diante do Senhor.
Observe só como Elias exclama na sua oração: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Esta era a certeza do profeta naquele momento. Agora eu compartilho com você o seguinte pensamento. Elias, qual era o segredo na vida de Elias? Elias, ele era diferente de nós? Elias, ele era um super-humano? A Bíblia diz, no entanto, escritos do apóstolo Tiago, lá no capítulo 5, versículo 17. Ali Tiago escreveu: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, o que Elias tinha de diferente? Podemos numerar algumas qualidades, são muitas, mas observe estas. Elias era obediente ao Senhor, era consagrado, ele era servo, ele não era voluntário, ele estava pronto a obedecer a tudo que o seu Deus lhe ordenasse. E Elias, ele era um exemplo a ser seguido. Muitas vezes nós observamos estes exemplos na Bíblia de grandes feitos realizados por homens de Deus, assim como Elias, e nós ficamos pensando: Senhor, se eu pudesse fazer o que Elias fez. Mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço que estes homens de Deus pagaram? Muitas vezes nós não queremos pagar o preço e queremos realizar feitos grandiosos. Mas vamos ser como Elias, porque Tiago diz que Elias era como nós. Então vamos tentar ser como Elias, obediente, consagrado, sermos servos e também darmos o exemplo. Se você nos acompanhou até agora, se você gostou deste vídeo ou se ainda restou alguma dúvida em você, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e não esqueça o seu like, que é muito importante para nós, e o nosso pedido sempre é que Deus abençoe grandemente a sua vida.